Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre soltar. Mas o que é isso que se chama soltar, né? Que muitas pessoas falam aí no meio espiritual, no meio espiritualista. O soltar, na realidade, também tem uma palavra que pode se definir, é o desapego. A questão do desapego, do soltar, muitos mestres, eles já falavam isso há muito tempo, né? Cristo já falava sobre isso, falava por parábolas, mas ele, nas entrelinhas, queria falar sobre o desapego desse mundo, dessa terra. Buda também falava sobre isso, e que muitas vezes as pessoas entendem o soltar como algo de deixar para lá. Não, olha, você vai soltar é como se fosse deixar para lá, só que não é. Soltar é muito mais que isso. Soltar é o sentimento que está atrelado àquela situação. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que manda uma mensagem para você, aí você, em vez de, né, soltar aquela mensagem, soltar aquilo, você fica só olhando o celular para ver se a pessoa mandou uma outra mensagem, para ver se... Ou seja, a pessoa cria uma expectativa de um resultado final. E isso não é o soltar. Isso é apenas uma questão que você vai ficar, a pessoa, né, fica muito ansiosa porque ela cria essa expectativa, uma expectativa de um futuro que muitas vezes não vai acontecer, mas a pessoa é como se fosse uma âncora, um anzol, que a pessoa está no momento aqui, mas ela joga o anzol lá na frente e fica puxando um peixe que não está lá. Ela fica puxando esse peixe e fica vivendo uma vida no futuro. E isso causa uma expectativa, logo causa também uma ansiedade. Então, em vez de a pessoa viver agora, ela vive sempre no futuro. E cria microações no agora que não vai levar em nada. Então, a pessoa pensa, vou fazer isso, depois faz outra coisa e faz outra coisa. E isso por quê? Porque a pessoa não desapega daquela situação final. O objetivo é diferente, né, na visão de muitas pessoas, muitas pessoas, do que a meta, porque o objetivo é onde você quer chegar, e a meta é o que você precisa fazer para chegar no objetivo. Então, às vezes eu ouço as pessoas falando que querem clientes, né, na questão mais profissional, querem clientes, mas não conseguem ter um processo para alcançar esses clientes, não conseguem ter um processo para atrair esse cliente. Então, a gente pergunta, né? Quantos clientes a pessoa quer? A pessoa quer 10, mas o que que você está fazendo para alcançar esses clientes? Não estou fazendo nada. Então, a pessoa ela fica num objetivo, que seria a atração dos clientes, mas ela não faz o quê? Não faz o processo, ou seja, não entra nas metas, né, é, específicas para atrair esses clientes. Outra, outra coisa também que é interessante falar, que, como eu, na verdade, já falei, que o soltar não é deixar para lá. O soltar é não ter um sentimento em relação àquela situação. Então, às vezes, a pessoa pega e diz assim, eu soltei isso aqui. Só que ela ainda continua, como se fala, com a porta entreaberta. Ela, não, eu soltei isso aqui, mas a pessoa sempre fica olhando, pô, será que não vai acontecer? Na questão de clientes é a mesma coisa. A pessoa manda mensagem para várias pessoas, e aí ela, eu soltei, mas na verdade ela fica, pô, será que aquela pessoa não vai me responder? Será que aquela pessoa não vai me atender? Nossa, o que que aconteceu? Então a pessoa ela fica ainda apegada àquela situação. É um objetivo que ela tem, só que ela fica apegada ao processo. E isso não é o soltar, não é um soltar espiritual. Isso é apenas um deixar para lá. Só que a pessoa fica só olhando, só analisando. Uma outra coisa também, em relacionamentos, a pessoa manda uma mensagem ali para aquela pessoa que ela gosta e a pessoa não responde. Aí a pessoa pensa assim, eu vou soltar isso, né? Uma pessoa que já conhece da questão de soltar. Só que ela deixa apenas para lá. Por quê? Porque ela só fica olhando se a pessoa visualizou a mensagem, ela fica olhando se a pessoa respondeu. E isso não é um soltar, isso é apenas um deixar para lá. É um sentimento que fica na pessoa e ela fica reverberando isso, e aí ela começa a entrar em quê?
em expectativa. Logo, expectativa gera uma ansiedade, né? Que isso é para um outro vídeo para aprofundar mais. Mas na questão do soltar, é isso que acontece. Mas como que eu vou soltar? Soltar é não ter um sentimento pelo objetivo final. Você pode visualizar, claro, você pode ter planejar, você pode olhar para isso, mas o foco tem que ser no processo para alcançar o objetivo. Esse é o grande processo. Então, nessa questão de soltar as coisas, soltar, eu vou soltar para que venha, claro, certamente. Por quê? Quando você realmente solta, o nosso, nós somos, né? Tem a centelha divina e o fluxo divino, ele vai passar por nós mais facilmente, porque você soltou o sentimento, porque o sentimento ele vai bloquear, onde causa as crenças limitantes, bloqueios, dogmas, paradigmas. Se isso acontece, o fluxo divino ele não passa por nós. E aí a gente não consegue alcançar as coisas que a gente deseja. Então, com isso, quando a gente, né, realmente solta, é como se fosse um rio que desce, um rio de águas que vai para o oceano e desce, e a gente, quando a gente não solta, realmente, a gente coloca uma pedra ali no meio e a água fica batendo na pedra e não passa como deveria passar. Mas quando a gente tira essa pedra, que seria a crença, que seria os dogmas, que seria esse soltar essas situações, então esse fluxo pode passar à vontade, sem nenhuma resistência. Então, isso acontece com a maioria de nós, tá? Muitas situações a gente consegue soltar, outras a gente apenas deixa para lá, mas o que eu quero trazer aqui para você é que o soltar é muito mais do que apenas deixar para lá. O soltar é não ter um sentimento em relação àquela situação. Aí entra, né, toda a questão do trabalhar internamente para que a pessoa se torne aí uma pessoa mais, com uma mente mais expandida, ter um despertar espiritual, mas para isso precisa ter esse, né, tirar esses bloqueios, tirar essas amarras, como se fala, bloqueios, dogmas, paradigmas, enfim, várias situações, e é nisso, né, que eu quero te trazer aqui uma oportunidade, que eu agora, nesse momento, tenho, que são 3 vagas para uma sessão gratuita, onde a gente vai trabalhar um foco, um planejamento e uma ação, para que a pessoa consiga ter uma visão a mais daquilo que ela realmente quer, que ela realmente deseja, e para que também ela conheça um pouco do que é isso, né? Eu acredito que muitas pessoas já fizeram aí um processo, mas esse processo ele vai trabalhar realmente isso, um foco, um planejamento e uma ação, tá bom? Então, se você tem interesse, você pode acessar aí o link abaixo ou acima, se você estiver no YouTube ou no Instagram, entre em contato que a gente vai fazer isso aí de forma gratuita para você conhecer um pouco mais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Um forte abraço e até mais.